Mas em relação a promessas, por exemplo, qual que é a concreta, assim, em relação ao que vinha sendo apresentado em campanha, que você acha que tem gerado mais impacto aí na sociedade? Promessa concreta que ele realizou aí. Eu acho que é mais dar, assim, tipo, atenção à cultura, a essas formas de arte da sociedade, de expressão da sociedade, para ter mais voz da sociedade, sabe? Mas assim, por meio de que medida? Por exemplo, teve a implementação do Ministério da Cultura. Teve uma liberação lá de 5 milhões para Cláudia Raia por meio da Lei Rouanet também, que no governo Bolsonaro foi um negócio mais restritivo, assim, a concessão da Lei Rouanet. Porque ela funciona assim, ou deveria funcionar pelo menos, para fomentar a cultura para quem não é conhecido, né? Não a Cláudia Raia da vida. O que você acha de 5 milhões para Cláudia Raia por meio do Ministério da Cultura? Tem algumas críticas, é claro, né? Tem sempre críticas a fazer. Bom dia, moça, tudo bem? Desculpa te incomodar, posso te fazer uma perguntinha rápida aí? Pode. Sobre o governo Lula, a gente está completando 100 dias do governo agora, você acha que ele está indo bem em relação às promessas e ao cumprimento delas? Eu acredito que sim. Qual é a promessa mais marcante, assim, em relação àquelas principais que você acha que tem feito mais efeito aí? Uma que eu tô vendo o pessoal falar bastante, que não é uma promessa, né? Mas aí eu acho que seria uma coisa negativa. Seria em relação à taxação da Shein, que é o que tá todo mundo falando. Então, Sim. apesar de eu estar gostando do governo dele, isso vai prejudicar muitas pessoas de baixa renda. Mas em relação às promessas, que a teoria basicamente na campanha ali, ele disse que trabalharia, governaria para a vida do pobre ser melhor. Esse não é um exemplo de descumprimento dessa promessa, Sim. por exemplo? Infelizmente. Eu queria tanto que isso fosse revogado, mas... Mas você acha assim então que está mais positivo em que sentido? Só em relação ao governo Bolsonaro, por exemplo? Até agora tá diferente do governo Bolsonaro, porque foi um governo marcado por muita... acho que por uma política muito violenta, assim, de falas, as falas do Bolsonaro. Mas diante disso, dessa questão da taxação, é um lado negativo que eu consigo ver agora. É um lado negativo, até o que eu tenho falado com o pessoal aqui também sobre isso, mas antes de ontem teve também uma compra ali para o Palácio da Alvorada, não sei se você viu também, mas foi bem divulgado, de uma cama ali, uma cama não, era só o colchão, custando 42 mil, e um sofá de 65 mil. Com controle remoto para ajustar a posição, algo chique, eu não sabia nem que existia sofá nesse nível aí. Tipo, tá demonstrando também uma má gestão do recurso público, não precisava ser tão caro assim. Com certeza. Eu acho que o que acontece é que todo mundo colocou muita esperança dentro do governo Lula só pra tirar o Bolsonaro do poder. E é uma coisa que a gente não pode fazer, é ignorar esses sinais de uma má gestão. Sim. Nesses primeiros 100 dias, só porque a gente não tem mais Bolsonaro no poder. Então essas coisas, como você comentou, tem que ser assim apontadas. Cobradas Sim, com e certeza. criticadas sem passar pano, assim, que Sim. muitas das vezes é o que o pessoal, por ter infelizmente, votado, faz, né? Faz isso mesmo, mas eu concordo com você. Mas que bom que você tem essa visão. É o grande objetivo dessas discussões aqui com o pessoal. Olha, tem algumas coisas aqui que não estão atendendo aos nossos interesses, vamos ficar de olho. Certo. Que bom que você tem essa visão aí. Obrigado pela sua opinião, viu? Por nada, eu que agradeço. Valeu, boa aula, viu? Obrigada. Até mais. Oi, moça, tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o governo Lula, você acha que ele está indo bem nesses 100 primeiros dias que a gente acabou de completar do governo aí? Eu acho, porque comparado ao que a gente teve por 4 anos, né, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tá muito bem com o Lula. Mas assim, em relação a cumprimento de promessas, as principais promessas do governo, você acha que ele tem atendido a isso daí na prática? Cara, eu acho que não deu tanto tempo ainda para muitas delas, né? Tipo, demora muito para reconstruir um país depois de 4 anos de destruição. Eu até concordo com você, mas os 100 primeiros dias são um marco assim da nossa avaliação política de um governo presidencial no país. A gente sempre faz isso, a imprensa faz e tal, com Bolsonaro aconteceu também, e agora está acontecendo de forma mais branda porque não se pega tanto no pé assim, até então pelo menos, do governo Lula. Mas em relação a promessas, por exemplo, qual que é a concreta assim em relação ao que vinha sendo apresentado em campanha que você acha que tem gerado mais impacto aí na sociedade? Promessa concreta que ele realizou aí. Eu acho que é mais dar, assim, tipo, atenção à cultura, a essas
formas de, tipo, de arte da sociedade, de expressão da sociedade, para ter mais voz da sociedade, sabe? Mas assim, por meio de que medida? Por exemplo, teve a implementação do Ministério da Cultura, não implementação, mas teve uma recriação. Que foi transformado em secretaria no governo Bolsonaro e se recriou. Isso, por mais que seja assim um pequeno passo, é um pequeno passo muito importante, sabe? Simbolicamente tem um efeito cultural. Só que eu acho assim que, por exemplo, nessa seara que você apresentou mesmo, não sei se você viu, mas teve uma liberação lá de 5 milhões para Cláudia Raia por meio da Lei Rouanet também. Que no governo Bolsonaro foi um negócio mais restritivo, assim, a concessão da Lei Rouanet. Porque ela funciona assim, ou deveria funcionar pelo menos, para fomentar a cultura para quem não é conhecido, né? Não a Cláudia Raia da vida. O que você acha de 5 milhões para Cláudia Raia por meio do Ministério da Cultura? Tem algumas críticas, é claro, né? Tem sempre críticas a fazer. Tem uns privilégios que às vezes são concedidos que não deviam ser concedidos. Mas, em termos geral, assim, de perguntar como tá indo, eu acho que até agora, tipo, podia melhorar, é claro, né? Mas tá indo em passos pequenos, mas num sentido bom, não num sentido para trás. Mas nesse aspecto da cultura mesmo, quando ele concede 5 milhões para Cláudia Raia e não para o ator desconhecido, ele não tá errando? Talvez um pouco, mas... É uma crítica a se fazer, realmente. Que poderia às vezes estar é mais errando, mas tem outros pontos também. É mais algo simbólico, assim, eu lembro também de algo recente que rolou em relação ao Ministério da Cultura, não sei se você viu isso aí, mas foi a inauguração do letreiro lá no prédio, você viu? Não é só simbólico, assim, não tem efeito prático nenhum? É só simbólico, mas o simbolismo causa alguma manifestação positiva, assim, na sociedade, eu acho. Causa um impacto positivo. Fala, tipo, agora vocês podem ser ouvidos, tipo, vai abrir essas portas. Mas é o que eu tô te falando, simbolismo, assim, às vezes não é mais para acenar pra patota, pra sua galera, porque, assim, simbolicamente tá se colocando lá uma atenção maior na inauguração de um letreiro. Mas quando se tá fazendo uma medida prática de conceder dinheiro da Lei Rouanet, tá indo pra Cláudia Raia. Não parece que é pra bolha? Um aceno pra bolha? Então, como eu falei, é uma crítica a se fazer, porque realmente tem umas partes que elas não estão cumprindo o que foi dito em campanha, ou mesmo proposto, tipo, pelo Ministério da Cultura, o Rouanet, como é que é? Lei Rouanet. A Lei Rouanet. Mas... Colocar o pobre no orçamento ali, tirar dificuldades da vida dele na medida do possível, era outra grande bandeira do governo, né? Você acha que ele tem atendido isso aí? Já deu em 100 dias para você fazer alguma coisinha para não tornar a vida do pobre tão difícil, né? Facilitar um pouco. Mas isso demora muito mais, né? Do que não é tão simples assim. Mas assim, de promessas concretas, para a gente contextualizar mesmo. Ele prometeu aumentar o salário mínimo, você lembra, né? Você lembra quanto que ele aumentou o salário agora? R$18. 2,18% de aumento real. Não, eu entendo. Mesma coisa que nada, né? Eu entendo as críticas e eu sou a favor de criticar sempre, assim... Quando erra, né? Quando erra, quando não tá cumprindo, sabe? Mas eu acho que tem que dar ainda um pouquinho mais de tempo pra ver voto de confiança a mais ali. Eu vou dar um voto de confiança a mais pra ver se realmente vai cumprir as coisas, sabe? Eu até entendo que a maioria da população que não acompanha a fundo isso não tem noção de tudo que acontece, assim, que demonstra contradição e hipocrisia. Por isso que eu venho fazer essa conversa e tal, para apresentar o que está rolando na prática, né? Mas não te indigna um pouco, eu não sei se você tem visto isso, mas esse aspecto que eu te apontei, de o pobre não estar sendo incluído no orçamento, assim, em relação ao que de fato está acontecendo, que eu vou te falar aqui agora, que é, por exemplo, taxação que ele está querendo fazer da Shopee, AliExpress e Shein, não sei se você viu isso aí, mas está sendo bem divulgado. Rolou recentemente também sanção para o aumento dos salários de ministros do STF, ministros do governo, do próprio presidente da República, do vice, de 39 mil para 46 mil, enquanto do pobre ele aumentou R$18 só. Comprou também um colchão para o Palácio da Alvorada de 42 mil, um colchão, cara. Um sofá de 65 mil. Às vezes não parece que se está olhando muito mais para a galera do governo ou para os empresários do que para o pobre, na prática?
Realmente, alguns pontos parece mesmo que não vai ser cumprido, nem está cumprido, mas eu acho importante Coisas que já estão rolando nesses 100 dias. críticas e protestos, assim, fazer, né? Não continuar a fazer, porque não está tendo tantos, mas fazer críticas mesmo para se adequar ao que a população espera. Cobrar quando errar, ficar de olho assim e não passar pano, que muitas das vezes, infelizmente, o pessoal só por ter votado assim adota esse tipo de postura. É o grande objetivo e moral da história com essas conversas que eu faço com o pessoal na rua aí. Obrigado pela sua opinião, Obrigada, viu? Boa aula aí pra você. Obrigada.